Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no meu canal. Muito obrigado pela sua audiência, né? Muito obrigado por você assistir as minhas aulas, muito obrigado por você participar, por você compartilhar, por você curtir. Nós chegamos quase a 180 membros e, se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar com bastante pessoas, muitas pessoas participando desse nosso canal. Não temos patrocínio, não temos dinheiro para fazer uma produção cinematográfica, porém nós temos muita vontade de ensinar, né? Porque aquilo que eu aprendi de graça, que foi o dom de ensinar, eu dou de graça, que é o dom de ensinar. E hoje nós vamos falar sobre o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina e também vamos falar um pouquinho sobre as sanções disciplinares e as infrações disciplinares. Primeiro eu vou fazer só uma observação que recentemente foi colocado, né, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? O Código de Ética e Disciplina teve o acréscimo de 2 artigos, o 47A e o 58A. O que significa isso? Foi a introdução do termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né? Os processos em tramitação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, por publicidade irregular e infrações ético-disciplinares que prevêem a pena de censura. Então vejam, fique atento. Se a pena é de censura, pode essa pena de censura ser, né, transformada num termo de ajustamento de conduta. A medida foi regulada pela Resolução 04 de 2020 e pelo Provimento 200 de 2020 da OAB Nacional e é voluntária. Com a recente regulamentação do termo de ajustamento de conduta, o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil passa a vigorar com acréscimo dos artigos 47A e 58A, que tratam, respectivamente, da celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais do Conselho Federal da OAB para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Se nós olharmos na internet, nós vamos ver casos absurdos de publicidade, né, e de violações do Código de Ética e Disciplina. Nos casos de infração ético-disciplinar, punível com censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês uma frase. É a ética que faz uma pessoa um profissional competente e respeitado. Quando nós falamos das infrações disciplinares, apenas fazendo, né, um check-out, né, nós temos infrações disciplinares que são previstas no Código de Ética e Disciplina e outras previstas no Estatuto da Advocacia da OAB. São 29 incisos do artigo 34, sendo um rol taxativo. Elas são leves, graves e gravíssimas, e as penas são censura, advertência, censura, que pode ser convertido em advertência, suspensão, exclusão e multa. Então, é necessário nós olharmos o artigo 34 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e verificarmos, né, quais são as situações que cabe censura, as situações que cabem suspensão e as situações que cabem a exclusão.
só fazendo, né, um remake, o artigo 34, do inciso 1º até o inciso 16, a pena é de censura. Do inciso 17 até o inciso 25, a suspensão. O 26, o 27 e o 28, a exclusão. O 29, a censura. E o parágrafo único, a suspensão. Muito bem. Feitas essas pequenas e rápidas considerações, como nós vamos chegar à aplicação da pena de censura, de advertência, de suspensão ou mesmo da exclusão? É necessário que nós vamos nos socorrer do regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, né, que trata sobre o processo disciplinar. Primeiramente, os prazos do processo administrativo disciplinar são de 15 dias úteis. Percebam que ele segue a sistemática do Código de Processo Civil. A competência do TED, ou do Tribunal de Ética e Disciplina, é a de julgar e processar as representações contra advogados e estagiários por infração ética disciplinar previstas no artigo 34 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no Código de Ética e Disciplina. O presidente de cada subseção, segundo o artigo 31, poderá, mediante portaria, criar a Comissão de Ética e Disciplina, que será integrada pelo mínimo de 3 advogados de ilibada reputação com mais de 5 anos de atuação profissional. Sempre relembro, as sanções para as infrações disciplinares são a censura, que pode ser transformada em advertência, a suspensão, a exclusão e a pena de multa, que é aplicada em conjunto, que varia de 1 até 10 anuidades. O processo administrativo disciplinar deve seguir, e deve garantir ao acusado todos os princípios constitucionais, principalmente o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da produção da prova. Pode ser instaurado de ofício ou por provocação do interessado. Quando falamos ser instaurado de ofício, é que não há provocação por parte do interessado. Quando falamos da representação, significa que o interessado ele vai fazer um pedido por escrito, que se chama representação, para apurar possível conduta antiética praticada pelo advogado. Não se admite a denúncia anônima para abertura de processo administrativo disciplinar. Quando nós falamos de representação, nós podemos fazer um paralelo com o processo penal. E a representação deve conter os mesmos elementos da denúncia, devendo ser dirigida ao presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, podendo ser apresentada ao presidente da subseção ou ao presidente da Comissão de Ética e Disciplina local. Quando nós olhamos o artigo 47 do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, o artigo 47 enumera quais são os requisitos para representação, que são a identificação do reclamante ou do requerente, a indicação dos fatos, a apresentação de documentos, e a representação pode arrolar até 5 testemunhas. Uma vez apresentada a representação, ela é recebida, ela é autuada e é encaminhada para parecer do relator sobre a admissibilidade da acusação. E o relator pode arquivar essa representação ou determinar a instauração de processo administrativo, o que chamamos de
juízo de admissibilidade. Vejam, apresentou a representação, ela vai para o relator, ele faz um juízo de admissibilidade para verificar se existem indícios mínimos de prática de infração disciplinar e aí ele determina o prosseguimento. O que vai acontecer em seguida? Quando é que ele pode, arquivar a representação? Primeiro, quando o fato não constituir infração disciplinar, quando o fato está com a sua punibilidade extinta, quando o fato foi obtido com prova ilícita, e é necessário dizermos: não cabe recurso da decisão que determina a instauração de processo administrativo disciplinar. Vejam que o código, o regimento fala que não cabe recurso, mas há uma possibilidade, dependendo do caso, de um mandado de segurança ou de um habeas corpus para tentar cassar essa decisão. Mas, dentro do regimento, é uma possibilidade que não cabe recurso. O que acontece em seguida? Uma vez recebida a representação, o representado será notificado por carta, com aviso de recebimento, para apresentar sua defesa escrita em 15 dias. Os prazos sempre são 15 dias. Estando ele em lins, local incerto e não sabido, ele deve ser notificado por edital. Em ambos os casos, se ele foi notificado, não apresentou defesa, ou se ele foi notificado por edital, deve ser nomeado defensor dativo. E todos os atos do processo serão praticados e as intimações serão via diário eletrônico. Continuando, após a apresentação da defesa, nós vamos para a fase instrutória. Uma vez sendo determinada a instauração do processo, o acusado apresenta sua defesa em 15 dias. Se ele não apresentar a nomeação de defensor dativo, ele apresenta toda a sua matéria de defesa, junta documentos, requer todas as provas, arrola a testemunha e o relator, ao receber a defesa, deverá sanear o processo e determinar a realização das provas. Encerradas as provas, terminada a produção das provas, será concedido o prazo de 15 dias ao relator para que realize o seu parecer preliminar, analisando o feito e capitulando a conduta. Maravilha! Encerrou a instrução, passou o prazo de 15 dias, o relator apresentou seu parecer, capitulou o fato, as partes então terão prazo de 15 dias para oferecerem as suas razões finais. Qual é o prazo de duração de um processo disciplinar? O prazo de duração de um processo disciplinar não pode suplantar 180 dias. Com as razões finais, vai se designar o julgamento, que se inicia com o voto do relator. O relator vota e, posteriormente, esse processo é colocado em pauta para julgamento dos demais membros. É necessário se afirmar que, quando você for intimado do julgamento deste processo disciplinar, você pode fazer a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Após feito o relatório, após o voto do relator, feita a sustentação oral, passa-se ao julgamento pela votação dos demais membros do Tribunal de Ética e Disciplina, de onde será lavrado um acórdão que deve ser fundamentado sob pena de nulidade. Se lembre do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Ah, mas a parte não concorda com a decisão. Ela pode recorrer. Qual o prazo? Prazo de 15 dias. O nome do recurso é recurso. E esse recurso é apresentado ao Conselho Seccional.
E esse conselho seccional, ou conselho seccional, ele vai distribuir para a segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, nona ou 10ª turma para julgamento. O que vai acontecer? Vai haver a decisão. Se ele for condenado, a turma disciplinar que competiu o julgamento vai promover a execução da penalidade. Com o trânsito em julgado da decisão, a secretaria da turma vai lançar essa condenação no assentamento do inscrito. Se a pena for de suspensão, a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional do prazo fixado, incumbindo a secretaria da turma disciplinar comunicar o Poder Judiciário às seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil o início e o término dessa penalidade. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é o seguinte: quando nós falamos de processo, eu vou passar para vocês uma lição que eu tive de um grande professor, que foi meu professor no mestrado, chamado Dr. Walter Piva Rodrigues. O processo, seja ele disciplinar, trabalhista, penal ou civil, ele é um só. E ele é dividido em matérias apenas e tão somente para facilitar o julgamento das questões. Percebam, todos os processos têm uma fase postulatória. Aqui nós vemos que a representação, lá no cível a petição inicial, no processo crime a denúncia e no direito do trabalho a reclamação trabalhista. Todos os processos é necessário que haja o quê? O chamamento do réu ao processo, a citação no processo civil, a notificação no processo disciplinar, a notificação na Justiça do Trabalho e a citação no processo penal. Em todos os ramos do direito processual, existe a fase da defesa. Nós vimos que ele tem 15 dias para apresentar a defesa no processo disciplinar. Nós temos a contestação no prazo de 15 dias, a resposta à acusação no prazo de 10 dias e a contestação na área trabalhista em audiência. Mas nessa fase é que são arroladas as testemunhas. Posteriormente à fase de defesa, nós temos a fase de prova. Vocês viram que pode ter a fase instrutória lá no processo disciplinar, existe a fase probatória no processo civil, existe a fase probatória no processo penal e existe a fase probatória no processo trabalhista. Vejam que coisa interessante. No processo disciplinar existe também a fase decisória, existe a sentença no processo civil, a sentença no processo penal e a sentença no direito do trabalho. E há o duplo grau de jurisdição em todos esses casos. O recurso para o conselho seccional no processo administrativo, o recurso de apelação no processo civil, o recurso de apelação no processo penal e o recurso na esfera trabalhista, né? Também existe o recurso na esfera trabalhista. Quando chega o trânsito em julgado, o que acontece? Existe a execução da pena, né? No direito penal, a execução da sanção administrativa dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a execução civil com a penhora de bens na Justiça do Trabalho e na Justiça no direito processual civil. Portanto, o processo é o mesmo. Seja ele administrativo, seja ele civil, seja ele penal, seja ele trabalhista. E existe o duplo grau de jurisdição em todos esses processos. O Tribunal de Justiça funciona no penal, o Tribunal de Justiça funciona no civil, o TRT no direito do trabalho e o Conselho Seccional na sindicância e no processo administrativo.
Então são essas considerações que eu gostaria de fazer. Não se esqueçam de pegar o Código de Ética, que teve bastante alterações, em especial sobre a publicidade na advocacia, o termo de ajustamento de conduta que eu falei no início do vídeo. Leiam o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente o artigo 34, suas sanções, o artigo 35 e o procedimento vocês baixem, né, no site da OAB de São Paulo. Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído mais uma vez com uma aula sobre esse tema. Um grande beijo, que Deus abençoe e proteja a todos vocês. Obrigado a todos pela atenção.